Estamos aqui hoje pela Baita Cursos para ministrar mais uma interessante palestra sobre o SPED, a Escrituração Fiscal Digital. Quem vai apresentar esse curso sou eu, Paulo Antônio Mariano, sou consultor empresarial desde 1990 e tenho foco não só nessa parte de tributos indiretos, como alguma coisa dos diretos. E dentro disso, mais especificamente, na parte dos arquivos eletrônicos, que veio com o SPED. Então, o nosso objetivo hoje, junto com a Baita Cursos, é dar uma noção do que é a escrituração fiscal digital, algo que as empresas vão ser obrigadas, em curto espaço de tempo, e que vai substituir os livros fiscais. Só que antes de começar, vamos entender um pouco melhor o que é o SPED. O Sistema Público de Escrituração Digital, em que o governo tem a premissa de substituir os livros e documentos contábeis e fiscais, que são feitos em papel, pelo menos até pouco tempo, por documentos eletrônicos. Com isso, o governo consegue promover de forma integrada as fiscalizações, porque ele consegue, com um único layout, verificar o que as empresas estão fazendo e também racionalizar as informações. Uniformiza, racionaliza, as empresas conseguem manter um padrão único, um layout único para todos o Brasil, e o governo consegue, claro, tornar mais célere a fiscalização e consegue padronizar as informações, possibilitando o melhor cruzamento. Isso começou em dezembro de 2003, com a Emenda Constitucional 42 de 2003. Nessa emenda foi acrescentado, dentro do artigo 37 da Constituição Federal, informações que consideravam que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios eles deveriam utilizar recursos de forma a atuar integrados. Porque era muito melhor ter mais de um ente, União, Estado, Distrito Federal e municípios, gastando dinheiro conjuntamente para conseguir uma informação melhor, do que cada um gastar o dinheiro separadamente, não ter uma sinergia suficiente, os contribuintes também gastariam muito mais, e ninguém seria atendido devidamente. Todos gastariam muito e não teriam o resultado necessário. Para isso, o governo tentou fazer de forma integrada. Inicialmente, em 2006, houve a nota fiscal eletrônica. Então, com a nota fiscal eletrônica, foram chamadas 19 empresas, 6 estados participaram do piloto, e o governo começou uma parceria com as empresas. Parceria no seguinte sentido: as empresas ajudavam na confecção da nova legislação e sistemas, em troca, o governo também teria as informações que precisava. Todos ganhariam, o governo seria atendido, as empresas poderiam ter a sua ideia passada à frente, e no final as informações seriam melhores, tanto para o governo quanto para as empresas. Com relação à parte do SPED, contábil e fiscal, chamado Escrituração Contábil Digital, Escrituração Fiscal Digital, em março de 2006, a Receita Federal resolveu convidar as mesmas empresas que participavam do projeto piloto para participar desse novo projeto, que é o que acontece hoje. Foi desenvolvido junto com as mesmas empresas e algumas outras. Para isso, o governo pensou inicialmente, em 2006, os seguintes benefícios. Vamos imaginar um vendedor, que hoje emite nota fiscal eletrônica, e um comprador, que recebe a nota fiscal eletrônica. Hoje, eles não precisam gastar com a armazenagem de documentos físicos em papel, como gastavam alguns anos atrás. Eles têm mais certeza de que todos estão sendo fiscalizados praticamente online. Então, diminuiria, de certa forma, a concorrência desleal. Quando a operação fica sendo integrada, os arquivos são usados automaticamente,
diminui a digitação e facilita, de certa forma, a informação ser processada pela empresa e chegar de forma adequada para o governo. Com isso, os incentivos para os relacionamentos eletrônicos facilitam, porque com padrão único, toda empresa pode desenvolver seus sistemas no mesmo sentido. Então, essa troca de mensagens estruturadas pelas empresas começam a aumentar. E o uso do arquivo eletrônico, com o tempo, vai ser praticamente 100%. Para a sociedade como um todo, a gente tem os seguintes benefícios. Vamos ter uma redução maior do custo Brasil. A redução vai ser no sentido de que todas as empresas vão poder fazer mais coisas em menos tempo. Eles vão ter os arquivos eletrônicos com um custo menor. Vão poder emitir menos papel. Claro que para isso vão diminuir a cultura, vão melhorar a cultura das empresas. Porque hoje todos gostam de papel e todos costumam usar papel. Mas com o tempo, provavelmente, isso vai diminuir. Então, melhora a preservação do meio ambiente. E teremos, com certeza, novas oportunidades de negócio, coisas que hoje a gente nem imagina que vão existir. Com o tempo, elas vão existir. Novos mecanismos, novas tecnologias, novos controles. E isso, com o tempo, vai ficar mais nítido e fácil para verificar. Mas por que o governo faz isso? Porque ele vai ter ganhos, claro. Ele vai conseguir aperfeiçoar o processo de controle dele. A fiscalização vai ser feita num tempo muito menor. Ele vai compartilhar as informações, Estado com Receita Federal. Então, todos vão ter a informação igual e vão poder trabalhar na mesma base de dados, facilitando, com certeza, que os estados e a própria Receita Federal tenham uma informação melhor. Tanto que, se a gente for analisar o projeto SPED desde o início, ele começou com a nota fiscal eletrônica, com a escrituração contábil digital e com a escrituração fiscal digital. Hoje, eu já tenho muito mais coisas. Hoje eu tenho um conhecimento de transporte eletrônico. O governo, além de ter as informações das notas emitidas, ele tem informações dos transportes realizados. O governo tem um manifesto de documentos eletrônicos. Com o manifesto, ele sabe tudo o que está sendo feito e vai poder controlar a movimentação nas estradas das empresas. Ele tem umas novas tecnologias que estão sendo feitas, ele vai conseguir o chamado e-social, que não tem a ver com a parte fiscal, tem a ver mais com a parte trabalhista, mas ele vai ter as informações trabalhistas muito mais rápidas, que é um projeto que está sendo desenvolvido. O governo, ele vai ter a escrituração contábil fiscal, que vai substituir o LALUR, o lucro real das empresas, os ajustes que são necessários. Então, a empresa ela vai ter que passar a informação da sua apuração do imposto de renda, agora também de forma eletrônica. E a escrituração contábil digital vai ser integrada a essa escrituração fiscal. Então, uma vai ser atrelada à outra. As duas vão ter que estar coerentes. Quanto à escrituração fiscal digital, tem a escrituração fiscal digital das contribuições. Essas contribuições são PIS/COFINS. Então, o governo tem agora uma apuração do PIS/COFINS, que recebe mensalmente das empresas. Tudo com prazo, claro. Mas ele recebe mensalmente. E a escrituração fiscal das empresas, a gente tem as informações das notas de entradas, das notas de saídas, e tem uma outra série de informações que cada vez vão aumentando mais. Então, o governo, com o tempo, ele vai, com certeza, integrar as informações em uma única base de dados e vai poder fazer o cruzamento dessas informações. Então, as empresas, com o tempo, necessitam cada vez mais cruzar, se preparar, melhorar os processos internos, melhorar os processos que elas fazem atualmente e tornar adequados à legislação, porque senão fatalmente vão ser sujeitas a fiscalizações e autuações fiscais. O projeto SPED, ele está longe de acabar.
São obrigações acessórias que ainda vão ser criadas e vão substituir o que existe hoje. Então, com o tempo, o governo vai ter em sua base de dados toda a informação possível da empresa e vai poder fiscalizar em tempo praticamente real tudo o que acontece lá dentro. Vai conseguir verificar em tempo real o que acontece no meio físico, na parte das estradas, na circulação da mercadoria, na verificação se o que está sendo feito, o controle dos estoques estão adequados ou não, se a empresa emite nota, não emite, se aceita a mercadoria, não aceita. Então ele vai ter todas as informações necessárias para poder fiscalizar, e até mais do que ele tem hoje. Tudo isso daqui é possível por causa do projeto SPED. Só que para isso as empresas tiveram que se adequar a algumas coisas. A principal adequação delas foi a certificação digital. Algo que não existia no papel passou a ser obrigatório para todo o SPED. A certificação digital é uma forma da empresa fazer uma assinatura e comprovar que a informação veio dela. Para isso, ela tem que adquirir o certificado de uma empresa certificadora dentro do padrão ICP Brasil, que é o que a legislação determina. Ela pode usar um cartão, pode usar um servidor, pode ter as duas formas de certificado, ou ter os dois, ou ter vários, mas tem que seguir o que a legislação determina e obrigatoriamente é necessário para poder transmitir suas obrigações. Sem isso, ela não consegue fazer a transmissão, não consegue cumprir as obrigações, vai ficar inadimplente com o governo. Então, essa é a principal alteração do SPED, a necessidade de uso da escrituração fiscal digital, outras coisas do SPED, é o uso da certificação digital. Mas vamos entender um pouquinho agora o que é a escrituração fiscal digital, do ICMS e do IPI. Qual foi o objetivo? Quando o governo criou isso, o que ele pensava? Pensava em simplificar a obrigação. Vamos entender que simplificar obrigações não significa diminuir obrigações. Não significa informar menos do que informa hoje. Significa padronizar e que tenha um layout único para o Brasil inteiro. Então ele substituiria os livros fiscais em papel por arquivos digitais. Com isso, eu poderia padronizar e compartilhar as informações de forma rápida e melhor. O fisco ele conseguiria ter informação num determinado tempo, bem mais rápido do que tem hoje, quanto é papel, e poderia, de forma rápida, ter informação padronizada e possível de ser cruzada. Hoje já estamos adotando isso no Brasil inteiro, com exceção do estado de Pernambuco e do Distrito Federal, que, segundo informações, deve estar para entrar, se ainda não entrou. Mas Pernambuco ainda não tem uma sinalização clara de quando entrará. Então, tudo que a gente falar aqui de escrituração fiscal digital não se enquadra ao estado de Pernambuco, que ele tem uma outra sistemática. A escrituração fiscal digital, ela começou, vamos chamar assim, com Pernambuco. Talvez esse seja um dos motivos ele não ter feito isso. Porque quando ele pensou nessa iniciativa de instituir os livros eletrônicos, ele começou a fazer estudo do layout e criou uma nova sistemática, que substituiria o chamado Sintegra, que as empresas ficam entregando, hoje já se pensado nisso a maior parte, mas ficam entregando para passar as suas informações. Esse Sintegra, que foi melhorado por Pernambuco, ele tinha uma previsão pelo convênio 54 de 2005 para que todos entrassem. O arquivo seria enviado em formato texto e seria prestado em blocos, como hoje. Só que Pernambuco ele foi nessa linha, desenvolveu, e os outros estados eles não entraram nisso. Os outros estados mudaram a forma como estava sendo desenvolvido por Pernambuco,
criaram uma outra legislação e foram no sentido do SPED, da escrituração fiscal digital. Por isso, Pernambuco não está aceitando a atual norma, está seguindo o que foi desenhado no início. Mas todos os outros estados foram no sentido do SPED, que é, em tese, em síntese, em resumo, similar ao que Pernambuco desenvolveu. São arquivos em formatos textos, informações prestadas em bloco. Para isso, foi saindo legislações. Em 2006, saiu o convênio ICMS 143, depois um ajuste 2 de 2009, que tratava dessas informações. O layout foi desenvolvido pelo Ato COTEP 9 de 2008, em vigor até hoje, com várias alterações em seu formato. As empresas obrigadas, cada estado vai colocando aos poucos. Inicialmente foi o protocolo 77 de 2008, mas cada estado vai colocando as empresas até chegar nos 100% disso daqui. Então, iniciou o SPED, a escrituração fiscal digital, foi implantada para todos os estados, com exceção de Pernambuco e Distrito Federal, a partir de 1 de janeiro de 2009, mesmo que a entrega tenha sido feita posteriormente. Cada unidade da federação que determinou o prazo de entrega. Então, isso podia variar mais ou menos do dia 5 até o dia 25. Não está mudando muito em cima disso. Quanto mais tempo, melhor para a empresa poder se adaptar. Porque ela teria que passar por um validador as informações e só depois de validado conseguiria fazer a transmissão para a Receita Federal ou para os estados, onde for o caso. E essa validação dependeria dos acertos, se fosse o caso. Como dificilmente os sistemas conseguem rodar isso na primeira vez, sempre tem vários e vários momentos para se retrabalhar o arquivo. E nisso, a empresa tem que esperar o prazo para cumprir. Se for dia 5, o prazo é curto. Se for dia 25, o prazo é maior. Mas aí depende de cada estado. O que foi substituído com a escrituração fiscal digital? O registro de entradas. Os livros de entrada não teriam mais necessidade de ser feitos, seriam arquivos eletrônicos. O livro de saída. As informações da saída também estariam em arquivo digital. E, por consequência, a apuração do ICMS e do IPI, para quem for contribuinte do IPI. E aí, registro de inventário. No primeiro momento, 2009, isso que foi substituído. Só que depois foram aparecendo mais coisas. Veio aparecendo o bloco do SIAP, que é o controle do ativo, e agora discussão a entrada em vigor do controle da produção e do estoque. O que a empresa tem que fazer para transmitir o arquivo? Primeira coisa, tem que pegar o layout, desenvolver as informações dentro desse layout, sistematicamente ou não, aí depende da solução de cada empresa, cada um desenvolve de uma forma, internamente, comprando o software no mercado, verifica se o arquivo foi dentro do padrão do arquivo texto necessário, valida as informações, prepara as informações, corrige as informações e só depois de validado pelo sistema, pelo PVA, do Programa Validador, é que ela consegue efetivamente assinar o documento. Ela baixa o arquivo, validador, faz a validação, assina e aí transmite. Na hora que ela transmite para o ambiente SPED, essa informação ela vai passar para a Receita Federal, que vai guardar a informação por pelo menos 5 anos. Vai ficar no banco de dados da Receita Federal. E as informações pertinentes a cada estado vão ficar disponíveis para cada um, porque o ambiente SPED também vai transmitir a informação. Então, a informação de um determinado estado vai para todos os outros estados que ele tem a relação. Para entender a nova sistemática, a gente tem que entender a estrutura do arquivo. Vamos pensar, então, que a escrituração fiscal digital ela é composta por o que a gente chama de blocos. Blocos de informação, blocos de notas,
blocos de conhecimentos, bloco da apuração, bloco do CIAP, da controle do estoque, do controle do ativo. Tudo isso são blocos de informações e dentro dos blocos teremos registros. Cada registro pode ser obrigatório ou não obrigatório. Depende da empresa, depende das informações que ela presta e depende da situação efetiva dela. A empresa pode ser classificada em 3 situações: perfil A, perfil B, perfil C. Quem define isso? O governo. O governo estadual define qual o perfil de cada empresa. O perfil A, o governo pretende ter informações detalhadas, basicamente de consumidor. Ele quer todos os detalhes dessa operação. Nota a nota, cupom fiscal a cupom fiscal. O perfil B, ele pede as informações resumidas. Ele prefere que seja englobada a informação. Ele não tem necessidade da informação detalhada. Então ele pede mais resumida. E o perfil C é mais resumido que o B ainda. Mas quem define o que vai ser entregue e quem vai estar em cada perfil é o governo. Como todos, na hora de fazer o seu arquivo, podem ter problemas e cometer alguns erros, que foram percebidos posteriormente, vai ser possível a substituição do arquivo original. Só que eu não vou substituir só a parte incorreta, só a parte que eu quero substituir. Eu tenho que substituir necessariamente o arquivo todo. Então eu vou ter regras e prazos estabelecidos em cada unidade da federação. Prazos para que ele seja feito de forma sem autorização e após o prazo com autorização. Mas aí vai depender de cada estado. Se vai ser feito 1 mês depois da entrega, 2, 3, vai ser o estado que determina. Pode ser que tenha estados que cobrem taxas, mas aí tudo depende da legislação do estado específico. Não vai existir uma legislação nacional. Como a gente fala muito, discute muito o assunto, vê layout, às vezes fica difícil a gente procurar isso nos vários meios de comunicação, na internet, em cursos. Então pode ser feito de forma resumida no site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.gov.br/SPED. Lá eu tenho informações sobre os projetos SPED que o governo está desenvolvendo, que é o site da Receita Federal. Como já disse, só para reforçar, é necessário o arquivo ter certificação digital. A certificação digital que garante a autoria do arquivo. Sem isso, nós não temos como validar isso. Então, a Receita exige a certificação digital da empresa. O arquivo é em formato texto, então isso é feito só na hora da transmissão. Isso não vai assinado no arquivo, necessariamente. E uma novidade que veio com a FD e agora mantém em todos os outros projetos SPED, é quando ele pede a escrituração fiscal, ele pede individualizada por item e por tributo. Então ele quer saber o ICMS, PI, PIS e COFINS. O objetivo da escrituração fiscal é saber mais detalhes do que eu tinha com a escrituração em papel. Então, o que eu vou ter? Tabelas. Várias e várias tabelas, criadas pelo contribuinte e tabelas que são criadas pelo governo. Então, na utilização de tabelas, eu posso ter, para saber o município, a tabela do IBGE, porque eu posso escrever um município de várias formas. Abreviado, não abreviado, com maiúscula, com minúscula, mas o código do IBGE do município é um só. Então é mais fácil para controle estatístico seguir um padrão, código do IBGE. Os códigos de países são pelo Banco Central. Então eu baixo as tabelas do Banco Central para verificar. As informações que eu vou colocar no meu arquivo de entrada, de saída, de apuração, vão ser conforme o layout do ato COTEP 9 de 2008. Lá tem um padrão para ser desenvolvido pela tecnologia de informação, capaz de atender o governo e transmitir o que for necessário.
Porque já que eu tenho que entregar isso mensalmente, toda a minha base de dados que estão no sistema da empresa tem que entrar dentro do layout do ato COTEP para que eu consiga necessariamente poder entregar no prazo. Sempre lembrando que eu tenho ainda a obrigação de guardar o arquivo que eu entreguei, mesmo o governo tendo ele no banco de dados. O prazo continua sendo de pelo menos 5 anos. A não ser que eu tenha algum processo, tenha alguma outra coisa, possa ser em 5 anos, senão teria que ter mais. A diferença é que a base de dados da Receita vai ter todos os arquivos pelo mesmo período. Então, na medida que eu não tenha alguma informação, tenha perdido, o governo vai ter como recompor isso, porque ele tem o arquivo inteiro lá. E vai poder fazer cruzamento das informações com a contabilidade, com a nota fiscal eletrônica, com o FD contribuições e com outras coisas que ele queira cruzar, porque ele vai ter a base inteira na frente dele. Mas vamos entender primeiro o que é esse bloco de informações. O que compõe esses blocos? A escrituração fiscal digital, ela vai ser composta pelo bloco 0. Abertura, identificação e referências. Tudo que eu referenciar nos blocos C, D, E, G, H, K, 1, 9, eu necessariamente tenho que ter uma tabela do bloco 0. Porque é ela que vai ser a referência dos códigos que eu vou colocar nos meus outros blocos. Então não adianta eu ter uma informação que não esteja no bloco 0, que vai rejeitar meu arquivo, ou ter uma informação no bloco 0 que não vai ser referenciada nos outros blocos, também rejeita meu arquivo. Então a base de toda referência minha tem que estar no bloco 0. Esse bloco 0 vamos colocar as tabelas. E é lá que vai ser a base de todo o meu cadastro de clientes, de fornecedores, mercadorias. Para escriturar a nota, eu tenho o bloco C. Documentos fiscais de mercadorias, tanto de entrada quanto de saída. Tudo que eu compro, tudo que eu recebo, tudo que eu vendo, tudo que eu remeto. Lá eu encontro todas as notas de entrada e saída da empresa. É diferente de quando era em livro. Lá eu tinha livro de entrada e um livro de saída. Aqui não, eu tenho um só. O registro é único e vai ter todas as notas. E o governo vai saber pelos códigos que eu indico se entrada ou saída. No bloco D, eu vou ter o documento fiscal de serviço, não serviço de ISS. Serviço de ICMS. As notas fiscais que tenham relação com comunicação e transporte. Elas que eu vou lançar no meu bloco D. O bloco E eu faço apuração do ICMS, da substituição tributária, se eu for contribuinte, em qualquer estado que eu seja contribuinte, e do IPI, se eu for contribuinte do IPI. Então lá eu coloco minha apuração. Toda apuração está lá. O bloco G é o CIAP, é meu controle de crédito ativo permanente. Lá que eu tenho que indicar quanto eu tenho de crédito de ativo naquele determinado mês. Se eu não tiver crédito de ativo naquele mês, não teria bloco G. O bloco H é um inventário. Quanto que eu tenho de mercadoria no meu estoque em 31 de dezembro de determinado ano? Só em 31 de dezembro. Então, eu só preciso apresentar o bloco H referente ao estoque em 31 de dezembro, cuja obrigação é em fevereiro do ano seguinte. Mas a referência é dezembro. E eu vou colocar o estoque daquele mês. Não tem movimentação, não tem nada. Só aquele estoque. O que vai ter movimentação que está sendo discutido em 2015, 2016, ainda não saiu claramente quem entra num ano, quem entra em outro, seria o bloco K. O bloco K, ele é um controle de produção e do estoque. Aí eu tenho a movimentação física. Quanto eu produzo de mercadoria no determinado mês. Quanto que eu tenho de estoque no mês em casa, quanto que eu tenho de estoque em terceiros.
E aí eu tenho também a movimentação física daquele mês. Isso não é uma novidade. A gente já tem um livro que deve ser feito hoje. Hoje a maioria faz por fichas, controles alternativos, que a legislação permite. Mas agora eles querem sistematizar dentro do bloco K para que seja entregue. Talvez 2015, talvez 2016. Provavelmente 2016, mas ainda não tem como garantir, afirmando, que todas as empresas vão para esse período. Exceto um estado ou outro que já colocou essa obrigação. Além disso, eu tenho outras informações, que é o bloco 1. São informações em que o governo determina que deve ser feito estado a estado. Pode ser interesse dele fazer ou não fazer. Então aí tem que verificar junto a cada estado a sua obrigatoriedade ou não. E o bloco 9 é só para encerramento dos arquivos digitais. Então o encerramento dos arquivos digitais conta quantas linhas eu tive. Para a gente entender um pouquinho como vai ser composto o registro. Vamos pegar um exemplo qualquer. Vamos, por exemplo, o registro C100, que é o de notas fiscais, entrada de notas fiscais. O registro, ele vai ter que vir em formato texto, mas ele vai ser composto pelo campo, que tem um determinado nome de informação, pela descrição, que seria, por exemplo, no item na linha 7, eu teria que colocar o série do documento fiscal, que ele é, se for N numérico, se for C alfanumérico. No caso de série, é numérico. Daí ele vai dizer o tamanho que tem que ter esse registro. 3. Então, teria que preencher necessariamente com 3 dígitos. Se eu tiver decimal, eu coloco a indicação de decimal no layout. Se não, ele não vai colocar decimal, porque não tem. No caso de série, não teria. O número do documento fiscal são 9 dígitos. Então, teria que colocar necessariamente com 9 dígitos. A chave da nota fiscal eletrônica são 44 dígitos. Então, eu colocaria necessariamente com 44 dígitos. Isso vai aparecer em todo o layout, para eu me guiar e poder, na hora de colocar as informações, seguir o que está determinado no layout. Quanto à estrutura, vamos preencher os campos pertinentes em cada bloco de informação. Então, vai preencher o campo conforme a situação da empresa. Se for nota de saída, eu preencho com a informação de saída. Se for nota de entrada, com a situação da entrada. Os registros, eles seguem, então, necessariamente as informações e as operações do contribuinte. Alguns registros vão exigir complemento. Se eu preencher um registro, eu preciso necessariamente preencher outro. O validador, ele vai ter apenas as regras mínimas de validação. E pode mudar de versão mês a mês. Durante o mês ele já vai mudando a versão às vezes. Mas na hora de entregar eu tenho que validar com a versão existente naquele momento que eu estou validando. E tenho que seguir aquelas regras mínimas. Como são regras mínimas, o fato de ter passado no validador não significa que está 100% certo no arquivo. Pode significar que o arquivo ainda contém correções e o fisco, numa fiscalização, possa autuar a empresa. Então, além da validação feita pelo PVA para poder entregar, vale a pena a empresa ter mecanismos internos para poder validar o seu arquivo. Porque quanto mais validado ele estiver, menos problemas ele pode ter com uma fiscalização futura. Após a entrega do arquivo, necessariamente o fisco vai validar de outras formas. Então, se eu não fizer minha pré-validação, eu posso ter uma fiscalização já direcionada para os erros que encontraram. A fiscalização ela pode ser feita durante 5 anos. Então, entregando hoje meu arquivo, eu teria mais 5 anos para poder fiscalizar, você ser fiscalizado por essa operação. Então, vale a pena frequentemente a empresa desenvolver mecanismos nesse sentido. Senão ele pode ter surpresas no meio do caminho. Informações, elas têm que ser sobre o enfoque do contribuinte, sobre o informante. Então vamos pensar no seguinte, o código do item.
eu vou registrar o código do item segundo o meu cadastro de itens. Não vou colocar o código de item do fornecedor, coloco o meu. A nota vai estar com o código do fornecedor, mas a escrituração vai estar com a minha. O código da situação tributária do bem, eu vou registrar de acordo com a minha situação. Pode ser igual ao do fornecedor? Pode, muitas vezes vai ser igual. Mas não necessariamente vai ser igual. Então, tem que sempre seguir a minha situação. Código Fiscal de Operação, de Prestação, CFOP. Aí vai ter que ser diferente necessariamente. Quando eu faço uma venda, eu tenho um código, que vai começar com 5, com 6. Quando eu tenho a minha entrada, eu tenho outro código, que vai começar com 1, com 2, mas depende da destinação. Então, eu tenho que colocar o CFOP de acordo com o que eu tenho, de acordo com a minha entrada. E isso vai representar a destinação do produto, se é para revenda, se é para uso e consumo, se é para ativo, e mesmo se for uma mercadoria que eu vou industrializar. Isso vai representar também a possibilidade ou não de crédito, tem que estar coerente. Uso e consumo não vai ter crédito de CMS-P. E os valores informados têm que seguir desdobramentos. Posso ter notas fiscais que tenham mais de uma utilização, os itens que vêm, de acordo com o item eu vou colocar o que for, nos casos que forem necessários. Pode ser que eu compre vários produtos, uns produtos para uso, outros para revenda. Vou ter que colocar em cada item, ou abrir os itens, de forma que seja possível separá-los. Vamos pensar no bloco 0. Vamos começar falando um pouquinho dos blocos. O bloco 0, ele vai ter abertura, identificação e referência. Ele vai ter registros e tabelas. Primeiro eu começo dando os dados da minha empresa. Afinal de contas, isso não é papel, não é livro. Eu vou entregar isso para o governo, ele tem que saber quais são os dados da minha empresa. Vou indicar qual o perfil que o governo indicou para mim. Se eu sou substituto, quais são os dados que eu tenho de contribuinte substituto. E todas as tabelas de referências que necessariamente eu tenho no bloco 0. Quais são as principais? Tabela de cadastro de participante. Uma das principais tabelas que eu vou ter. A tabela de cadastro, ela representa todo o meu cadastro de clientes e fornecedores. Quando eu for indicar na nota fiscal de compra, eu vou indicar o código, não o nome, não aquilo que está na nota. Então, eu tenho que, na minha tabela de cadastro, ter os meus clientes e fornecedores cadastrados de forma correta, atualizados, para que eu tenha informação adequada e não tenha problemas no futuro pela incorreção do meu cadastro. Pode acontecer do fornecedor alterar o cadastro no meio do mês. Não é comum, mas possível. Aí eu vou ter, durante o mês, duas informações. Eu vou ter que dar a informação do cadastro válido no final do mês e eu vou dar a informação da alteração daquilo que houve no início do mês. Se ele mudou a informação de um mês para o outro, não precisa fazer nada. Eu sempre informo aquilo que vale no último dia do mês. Só vou ter que informar a alteração se tiver alteração no meio do mês. Mas qual a importância disso? O governo tem todo o meu cadastro de clientes fornecedores. Vai ter os dados da nota que eu recebeu de acordo com o cadastro. Então, ele vai poder conferir inscrição estadual, CNPJ, se isso está válido, se isso não está válido. Então, é necessário que a empresa, se não fez ainda, faça uma limpeza de seus cadastros. A limpeza do cadastro de clientes e fornecedores, que é do participante, e de mercadorias, provavelmente é um dos mais importantes que a empresa vai ter que seguir. Se ela não fizer adequadamente, ela vai ter problemas da informação e até posteriormente da informação para o fisco. Mas o fisco pede outras coisas, pede a tabela de unidades de medida. Todas as unidades de medidas que eu tiver informado na nota fiscal, quilo, litro, metro, unidade, peça, qualquer coisa, eu tenho que ter uma tabela que determine o código e a descrição.
E a tabela de identificação de bens, que é outra importante, que é a tabela de suas mercadorias. Tudo que eu tenho entrada, tenho saída, no ano do que eu tiver informar o estoque, na hora do estoque, toda a informação tem que estar lá. Então, tudo que eu tenho de mercadorias que está no meu estoque, ou que eu comercializo, tem que estar lá. As mercadorias de ativo imobilizado, de uso e consumo, para mencionar em nota, tem que estar lá. Eu tenho que fazer, na medida do possível, identificação individual. Eu não devo fazer isso de forma englobada, genérica. Eu tenho que fazer o mais próximo possível da realidade, que identifique o melhor possível a nota. Algumas coisas até são admissíveis. Eu posso fazer uma coisa um pouco mais englobada. Eu não comercializo o computador, eu posso pôr computador, não preciso pôr detalhes dele. Mas de uma forma que seja identificável. A descrição também tem que ser adequada. Se eu não tiver uma descrição adequada, o fisco não tem como saber se o produto que eu tenho no meu estoque, que está numa nota fiscal, está correto ou não. Na dúvida, ele pode autuar. Então, a descrição, identificação, codificação dos itens são necessárias. Sem isso, provavelmente, o contribuinte terá problemas. Em algumas situações, o contribuinte pode ter uma nota com uma unidade de medida e ter comprado a mercadoria e transformado em outra unidade de medida no seu estoque. Como que o governo vai saber a conversão? Como é que ele faz isso? Ele vai mostrar a tabela de conversão de unidade de medidas. Com base nisso, o governo vai poder calcular e verificar se o estoque está correto. Também é necessário colocar uma tabela de informações complementares. Uma nota fiscal, ela tem itens de nota e tem algumas descrições. Tem algumas situações que ele põe indicações de tratamentos tributários diferenciados, local de entrega diverso, entregamos no armazém geral, entregou em terceiro, e outras situações que podem ser exigidas. Nessa situação, eu também não tenho como escrever, na hora de lançar o meu bloco C, as notas. Então, eu tenho que criar uma tabela em que seja informado esses complementos de documentos fiscais. Na medida do possível, isso seria uma observação. E vai ter que identificar mais corretamente, o mais próximo da realidade, aquilo que está na nota. Eu também tenho que colocar uma tabela de natureza de operação. Não a tabela dos códigos CFOP, isso o governo tem. Mas eu teria que colocar vendas, transferências, qual o nome que eu dou à operação. E esse nome que eu dou à operação vai aparecer na tabela e vai ser identificado no meu bloco C. Além da tabela de observações, eu vou ter uma de observação do lançamento fiscal. Essas são anotações na legislação pertinente a lançamentos, como ajustes, que eu também, informações adicionais que eu queira fazer, eu vou colocar na tabela e faço. Se eu não tiver nenhuma observação adicional, não faço nada. Aí vai depender se o contribuinte tem ou não tem. Mas se quiser colocar informações próprias, diferenciais de alíquota, antecipações, cria mais uma tabela. Informação sobre a utilização do bem. Isso veio com o controle do ativo. Eu tenho que saber a data do início do bem, o centro de custo, depreciação, informações para saber o controle do meu ativo. Mesmo que o ativo não tenha nada a ver com o controle do imposto de renda, parte de depreciação, já que são 48 meses que eu tenho que controlar, eles pedem informações para poder, futuramente, talvez cruzar com a escrituração contábil digital. Afinal de contas, se eu digo que eu tenho um ativo, na contabilidade ele tem que estar escriturado. Senão, tem inconsistências. Então, para poder fazer isso, ele pede uma tabela do plano de contas, para saber a natureza da conta que está. Se é conta de ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado, compensação. E vou indicar se a conta que eu estou usando é analítico ou sintética, é puramente contábil. Então, o nível que eu estou colocando, o código e o nome da conta. Porque se ele quiser conferir mais para frente se o meu ativo imobilizado está contabilizado, ele tem como fazer isso.
ele verifica essa informação e vai poder cruzar a informação do SIAP, do bloco G, com a informação da contabilidade. O cadastro de bens e componentes do ativo é específico. Só o que está no ativo e que tem direito a crédito de ICMS. Aquilo que eu estou controlando, aquilo que dá direito ao crédito. Essa informação também vai ser cruzada, ou pode ser cruzada, vamos dizer assim, com a escrituração contábil digital. Então, o governo, com as tabelas, ele pode cruzar informações e verificar se a informação da parte do ICMS está coerente com aquilo que eu estou fazendo na contabilidade. Além das tabelas que eu crio, o governo tem tabelas próprias. Essas eu tenho que seguir. Se houver alteração, eu tenho que seguir a alteração que o governo presta. Então vamos pensar no seguinte: CFAP. O governo estabelece com a tabela. Eu não sigo essa tabela. Os códigos NCM, de classificação fiscal, também tem o governo que determina, mas eu tenho que classificar. Então tem que estar de acordo com a classificação que o governo determina. Tabela de gêneros do item, que é o capítulo da NCM. Se eventualmente for serviço que não tem na tabela de capítulos NCM, só tem mercadorias, eu coloco 00. Tabelas do município, IBGE. Tabelas de países, Banco Central. CEP, tabelas do Correio. Todas tabelas que já existem, tabelas que o governo disponibiliza de uma certa forma e que o contribuinte tem que seguir para que seja padronizada a informação e adequada da melhor forma possível. Junto com isso, a gente vai ter algumas situações de serviço. A parte do FD não é específica para serviço, mas pode ser usada. Então já está previsto. Quando isso for efetivamente utilizado, a gente vai seguir. Então, se for serviço, eu sigo o que está na Lei Complementar 116 de 2003. Com relação a aeroportos, a tabela IATA. Com relação a combustíveis, tabela da ANP. Então, todas as tabelas estabelecidas em governo também constam do layout do ato COTEP número 9. Algumas tabelas são específicas dentro do próprio layout. Então, por exemplo, indicação de movimento. Se tiver movimento, eu ponho 1, por exemplo. Se tiver 100 com dados informados, eu ponho 0. Se eu tenho 100 dados informados, eu posso pôr 1. Mas isso vai estar lá específico, como um caso específico de medicamentos. Se for similar, 0. Se for genérico, 1. Se for de marca, 2. Onde eu acho isso? No próprio layout. Aí eu tenho que seguir o layout campo a campo. No layout também, eu vou ter as informações da versão. Então, conforme eu vou abrir o ato COTEP número 9, ele vai me dizer qual a versão que tem atualmente. Pode ser a versão 1, 2, 3, 4, 5, qual que for. Essa versão vai ser que eu vou colocar para que ele saiba qual validador ou qual período que eu estou fazendo e qual layout que eu estou utilizando. É para controle do arquivo. Outras tabelas que eu tenho, tabelas de código de documento fiscal. Então, por exemplo, se for uma nota fiscal, modelo 1, modelo A, código 1. Se for uma nota fiscal eletrônica, modelo 55, for um conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57, mas eu tenho que seguir a tabela prevista no ato COTEP. Tabela de situação do documento. Se for documento regular, põe 00. Se for um documento regular que eu lanço no mês seguinte, de forma extemporânea, 01. Se for um documento cancelado, 02. Se for denegado, 04. Se for um documento fiscal complementar, 06. E aí eu tenho que seguir a tabela de acordo com o ato COTEP. Como podem perceber, todas essas tabelas e outras que a gente pode falar, elas já estão definidas. E eu tenho que seguir para poder fazer minha escrituração. Então, tudo tem que seguir a padronização dada pelo governo. Inclusive, as tabelas de codificação da situação tributária, que já são definidas, foram definidas inclusive pela nota eletrônica. Então, eu tenho situação tributária do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS.
E eu tenho que seguir essas situações, essas codificações, para poder preencher as informações que são solicitadas nos blocos. O bloco 0 é único e exclusivamente tabela. Eu coloco as minhas tabelas, somo com as tabelas que o governo divulga e eu vou preencher as informações dos demais blocos. Vamos pensar então o que entra no bloco C. No bloco C entra uma série de informações, várias. Documentos fiscais, sempre. Mas basicamente, eu tenho que colocar os documentos de entrada e saída num bloco C, no registro C100. E vou escriturar as informações de cada item do documento que eu coloquei no registro C100, no registro C170. Lá eu tenho a descrição e os tributos. Vou ter outras informações se for o caso. Eu posso ter que colocar indicação do processo, indicação de nota referenciada, operações se é de importação ou não, casos de retenções, se tem local de entrega diferente. Além dessas informações, dentro do SPED, na parte da escrituração fiscal digital, a gente pode ter informação também de eventuais ressarcimentos do ICMS. Agora, outro campo obrigatório são os registros analíticos, que é o registro C190. Nesse registro, a empresa tem que informar tudo que tem nas notas fiscais, agora agrupado por CST, CFOP e alíquota. Aquilo que for igual, ela passa as informações agora de forma agrupada. Então, a empresa, no mínimo, do bloco C, vai ter que representar o C100, que é a nota fiscal, o C170, que é o detalhe da nota, e o C190, que são os registros analíticos. Se a empresa tiver operação com o consumidor, ela vai colocar as notas de venda ao consumidor e os cupons fiscais, porque ela vai ter que detalhar ou não de acordo com o perfil que ela tiver. Se o governo quiser mais detalhado, colocou a empresa no perfil A. Se o governo quiser mais simplificado, no perfil B ou perfil C. Também a empresa tem que colocar nota de energia elétrica, conta de gás, e alguns estados que consideram a necessidade de emissão de nota fiscal de água, ele coloca a conta de água. Estados que a nota fiscal de água não existe, ele recebe simplesmente a conta, não o documento fiscal, então não tem nem o que se preocupar com relação a isso. Além dos documentos fiscais, o que a empresa coloca? As notas de serviço. Isso está no bloco D. Os documentos de serviço seriam os documentos de transporte e os documentos de comunicação e telecomunicação. Da mesma forma que no bloco C, registra os documentos de entrada, para a maioria das empresas, e os de saída, isso se for empresa de transporte ou comunicação, telecomunicação. E vai representar nos várias modalidades de transporte também, rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário, aquilo que ela estiver desenvolvendo de atividade. E a empresa que estiver recebendo, coloca os conhecimentos que está recebendo. Também vai ter que fazer os registros referentes às suas entradas e às suas saídas para quem presta o serviço. Se tiver necessidade, coloca os registros analíticos, tanto das notas de transporte como comunicação, telecomunicação. Tendo todos os conhecimentos de transportes, notas de comunicação, notas de entrada, nota de saída, em resumo, blocos A e B, a empresa deve necessariamente preparar a sua apuração, que é o bloco E. Então, ela teria que ter tabelas para demonstrar o ajuste. Então, ela vai fazer o ajuste da apuração indicando a operação disponibilizada conforme for a Secretaria da Fazenda determinar em suas tabelas. Então, no ajuste, ela vai ter a tabela indicando 8 dígitos. Os 2 primeiros são da unidade da federação. Então, vai ter a sigla da unidade da federação. Depois vem um item para indicar se é o ajuste do ICMS ou do ICMS-ST.
Aí eu tenho que saber o que eu estou utilizando. Que ajuste que eu faço? Outros débitos, estorno de créditos, outros créditos, estorno de débitos. E para cada um eu tenho um código, que vai variar de 0 a 5. Então, de acordo com o tipo de ajuste, eu vou indicar nesse caractere, o quarto, a utilização. Daí eu tenho uma sequência de 4 caracteres, que é dado de acordo com cada unidade da federação. Então, eles determinam situações de ajuste. Então, eu posso ter, por exemplo, um determinado estado de São Paulo, por exemplo, criou um ajuste de apuração do ICMS que refere-se a estorno de créditos numa situação que ele determinou de 001. Então, o código de ajuste seria SP 01001. Para isso, eu tenho uma tabela. Essa tabela, de todos os estados, eu posso encontrar naquele site da Receita Federal, o www.receita.fazenda.gov.br/SPED. Lá, na hora que eu entrar nas tabelas, posso fazer o download de tabela de todos os estados que sejam meus. Se eventualmente eu não tiver nada determinado para o meu estado, eu vou ter que preencher a sequência como 9999 e aí eu vou ter que criar o motivo. Eu vou dizer qual é o motivo. Até que o estado crie um. A partir do momento que o estado criar o seu, aí eu sigo o que o estado determinou. Eu tenho tabelas que vão determinar o código de obrigações do ICMS a recolher. Então, por exemplo, 000 ICMS a recolher. Se for substituição tributária pelas entradas ou pelas saídas, pode ser 001, 002. Se for outras obrigações, 090. Então, eu tenho que determinar, no final, o ICMS a recolher, qual que é o motivo, para explicar para o fisco o que eu estou recolhendo. Isso é representado no bloco E. Então, no bloco E, eu vou ter que colocar, de acordo com os registros que são solicitados, a informação do valor devido naquele mês do ICMS ST para todos os estados e do IPI se eu for contribuinte do IPI. As informações de ajuste conforme os códigos e situações, então estornos de débito e crédito, outros débitos e créditos. Se eu tiver algum benefício específico do estado, a obrigação é recolher, e se eu tenho algum processo que possibilite eu não recolher o imposto. Mas a apuração também vai ter outra situação, que é do ativo mobilizado. No ativo mobilizado, eu represento no bloco G. O CIAP, que é o controle do crédito feito para o ICMS, ele está no bloco G e foi acrescentado pelo ato COTEP 38 de 2009. E passou a ser obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2011. Então, lá eu vou passar as informações do ICMS apropriado, a movimentação do bem, a identificação do documento fiscal e a identificação do item do documento fiscal. Nestas informações, eu vou ter que colocar a representação do valor devido de crédito, aquilo que eu posso me apropriar naquele mês. Só lembrando, tem alguns estados que solicitam que seja feita uma nota fiscal de entrada, mas tem estados que não solicitam nota de entrada. O lançamento é feito exclusivamente na apuração. Como vai ser feito depende do estado em que a empresa está estabelecida. Então, tem que verificar, dentro da legislação, qual a situação que vai ser aplicada para o seu caso. Uma vez por ano, eu tenho o bloco H. O bloco H, ele representa o inventário físico. Então, no bloco H, eu tenho que colocar os itens inventariados. Eu tenho que colocar quem é proprietário daquele item que está no inventário. Eu vou indicar todo o estoque da empresa em poder da empresa,
aquilo que eu tenho está no meu estoque e me pertence. O estoque da empresa em poder de terceiros, um produto que está no armazém, um produto que está sendo industrializado em terceiro, é meu, mas ele está em poder de terceiros, está fora do meu estabelecimento. Mas eu tenho que ter controle desse estoque também. E produtos de terceiros estão em poder da empresa. Eu posso estar industrializando mercadoria de terceiros. Então, nessa situação, eu tenho que indicar o inventário. Esse inventário, que é o bloco H, ele representa a situação em 31 de dezembro do determinado ano. Então, em 31 de dezembro do ano específico, 2013, por exemplo, eu vou entregar em fevereiro de 2014. Mas a situação é de 31 de dezembro de 2013. 31 de dezembro de 2014, eu entrego em fevereiro de 2015. Mas o inventário é obrigatório uma vez por ano, referência dezembro do ano anterior e entregue em fevereiro do ano seguinte, representando a situação naquela data e o valor do estoque referente a isso. Uma observação: o valor do estoque para efeito do bloco H, que é a legislação do ICMS, tem que considerar o ICMS dentro dele. Eu não vou retirar o ICMS do valor da mercadoria. Ele tem que fazer parte integrante, porque a norma é do ICMS. Normas contábeis, normas de imposto de renda, têm situações diferenciadas. Eles têm outra regra. Mas o bloco H está dentro da legislação do ICMS, IPI. Então, segue as normas do ICMS. O bloco H, ele representa o inventário em determinado dia do ano, 31 de dezembro. Mas quando entrar o bloco K, o novo bloco que está sendo feito, desenvolvido, as empresas vão ter que informar o estoque mensal. Só uma observação. Quem que vai ser obrigado a esse bloco K? As indústrias, os equiparados a industriais e os atacadistas. O varejista não vai estar obrigado. Mas aqueles que estão obrigados informam o estoque mensal. Vão informar aquilo que é da empresa em poder da empresa em poder de terceiros e de terceiros em poder da empresa. Mensalmente. Portanto, em dezembro, o bloco K tem que ser igual ao bloco H. Porque os dois vão representar a mesma coisa, data no final do mês, 31 de dezembro. Só que no bloco K não é só o status específico do inventário no último dia do mês. Ele vai representar a movimentação das mercadorias produzidas, os itens produzidos e os itens consumidos para gerar o produto acabado, para gerar um conjunto, para gerar o item de estoque. Então, as empresas têm que verificar quanto foi de mercadoria utilizada para produzir um determinado item. Informam isso para o governo e representam o que tem no bloco K. Então, o governo vai ter as compras no bloco C, as saídas no bloco C e a movimentação interna no bloco K. Tanto dos itens produzidos dentro da empresa, como da industrialização feita por terceiros. Eu também vou ter que indicar os itens consumidos para gerar esse produto. Até o momento, se eu analisar o bloco K, eu não tenho previsão nenhuma de ajuste. Então, isso ainda vai ser tema de discussão que pode ou não ser acrescentado ao bloco K. Mas é bom as empresas se precaverem, se prepararem para que tenham um controle adequado de estoque e de movimentação, para não parecer para o fisco que se ele comprou muito, produziu produtos insuficientes com que ele determina que é a lista técnica dele, aquela receitinha que diz quanto que eu preciso para produzir um bem, e não teve venda suficiente, que representem essa quantidade, nem tem estoque sobrando, pode dar a entender ao fisco que ele está vendendo sem nota. Para evitar esse problema, esse desconforto, essa situação,
é bom ele verificar se realmente os processos produtivos, os processos existentes, estão adequados para representar aquilo que realmente qualifica a empresa dentro dos seus procedimentos de estoque e produção. Vamos agora para o bloco 1. O bloco 1 representa outras informações. Então, por exemplo, o fisco pode ou não exigir em determinados estados isso. Então, eu tenho que sempre verificar, segundo a minha norma do meu estado, se existe alguma coisa ou não. Vamos pensar, então, nas situações que tem lá. Informações de exportação. O que o fisco quer saber? Primeiro, a exportação é feita diretamente, eu exporto direto para outro país? Ou indireto? Eu uso uma comercial exportadora. Daí ele pede a data de averbação da declaração de exportação e o tipo do conhecimento de transporte. E a identificação do produtor quando a importação for indireta. Ele quer saber quem produziu o bem. Informações adicionais. Ele pode querer saber os créditos fiscais. Se tem empresas que podem fazer, por exemplo, muita exportação, mantém o seu crédito. Então, o que acontece? O saldo credor dela vai aumentando a cada mês. Ela pode, de acordo com as regras estabelecidas em cada estado, poder apropriar esse crédito excedente e poder utilizar para outras formas. O fisco pode querer que essa informação seja dada no SPED, ou não, pode criar um mecanismo alternativo. Para isso, tem que verificar em cada estado qual a situação. Nesse caso, se ele quiser que indique, vamos fazer a indicação dos créditos fiscais gerados e como foi utilizado o crédito. Transferido para terceiro, para comprar matéria-prima, para comprar ativo. Qual o motivo? Mas sempre seguindo a norma de cada estado. Outra informação que pode existir, combustíveis. Ele pode querer saber a movimentação, volume de vendas, conciliação de estoque, para ter certeza de que a mercadoria comprada combustível, se for considerado as vendas existentes no período através de cupom ou nota fiscal, representam o volume que eu tenho dentro da bomba. Então, é mais uma forma de garantir o que acontece. Valores adicionados da declaração de participação do município. Cada estado ele tem uma regra para conseguir passar essa arrecadação, parte do ICMS, para os municípios. Uma forma pode ser colocar no SPED. Aqueles que quiserem, estados, que quiserem, vão exigir de seus contribuintes e ele vai colocar um valor agregado, que tem de DIPAM, rateio por município, quando for o caso de energia elétrica, caso de transporte, comunicações, e pode querer essa informação para poder utilizar. Isso pode ser uma forma de substituição da declaração atual existente pela declaração única no SPED, mas depende de cada unidade. Os estados também podem solicitar informações interestaduais com energia elétrica, porque energia elétrica é devida no estado destino, e informações com cartão de débito e crédito, para saber se aquilo que o varejista ou outra empresa está comprando e vendendo está compatível com aquilo que ele está recebendo. Então, saber toda a movimentação financeira de entrada por cartões de débito e crédito. Pode ser solicitado no bloco 1 também informações e documentos utilizados, e daí eu posso dizer os formulários de segurança, os formulários usados para DANF, formulário contínuo, blocos, de acordo com as orientações dadas em cada estado, os documentos fiscais cancelados ou inutilizados, numeração inutilizada, e os demonstrativos de crédito ICMS específico para transporte aéreo. São informações que dependem de cada unidade da federação. Se essa unidade da federação não quiser que coloque alguma dessas informações, o contribuinte fica desobrigado. Se não, passa a ser obrigado. Tudo isso compõe o SPED. Só que, para terminar, a gente tem um bloco 9, que é o mais simples de todos. Ele é só o controle do encerramento do arquivo.
indicando a quantidade de registros e linhas que esse arquivo contém. Isso daqui vai ser simplesmente para bater o número de linhas do arquivo. Uma vez feito isso, estará pronto para poder passar no validador. Então, como podem ter percebido, a quantidade de informações que eu tenho no SPED é muito maior do que eu tinha num livro fiscal normal. E cada vez ela vai aumentando mais. O fisco vai pedindo mais coisas para possibilitar mais cruzamentos e o contribuinte necessita a cada dia se qualificar melhor para que consiga cruzar as informações e saiba exatamente que o que está prestando está adequado e não vai dar problemas futuros numa fiscalização. Isso é apenas um overview. Isso é apenas uma síntese, porque no dia a dia de cada uma das empresas, vocês têm cada vez mais dificuldades pelas suas operações. Elas têm que estar adequadas ao layout e à legislação. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado do curso, junto com a Baita Cursos. Esperamos nos encontrar em outras oportunidades. Obrigado.